Eu recebi aqui um e-mail, esse e-mail já é até antigo, já queria ter tido uma oportunidade de falar sobre ele. A gente sabe que o assédio sexual é até quando teve todo aquele problema que estourou no Brasil, muitos casos, não no Brasil, no mundo todo, muitos casos de pedofilia, muitos padres, pastores envolvidos com pedofilia. Levantou-se uma questão muito séria naquela época, e eu acho que tem que ter uma punição mesmo. Isso é um crime hediondo, nós não podemos ficar indiferentes a isso. Se existe um caso de pedofilia que você sabe, que você conhece, você precisa denunciar, e a igreja tem tido muita cautela justamente para poder fazer com que esses padres recebam o devido tratamento, ou então que seja até mesmo encaminhado para a justiça, porque nós não podemos ficar indiferentes a tudo isso. Eu me lembro que houve uma reflexão que mostrou que, ao contrário do que a gente pensa, o maior número de pedófilos não é padre e não é pastor. São pessoas próximas das crianças. São parentes, muitas vezes o padrasto e até mesmo o pai. E eu acompanhei aqui, ao longo desses anos em que eu tenho o programa de direção espiritual, muito sofrimento de filhos e filhas que num determinado momento da vida precisaram assumir para si mesmo, porque às vezes nem o mais difícil, minha gente, não é nem contar para o outro, é você mesmo assimilar a história, o fato de que você foi abusado sexualmente por alguém da sua casa. Já tivemos aqui histórias de irmãs que foram abusadas, de meninas que foram abusadas pelos seus irmãos, de meninos que foram abusados pelos tios, pelos amigos próximos da família, crianças que foram violentadas, que não é só no corpo. O abuso sexual deixa na vida da criança um trauma que ela vai levar para toda a vida. Então não se violenta só o corpo, violenta-se a alma, as feridas ficam na personalidade. E o risco, porque se a criança depois, à medida que vai crescendo, não sabe administrar bem a questão do abuso sexual, ela tem sérias chances de também tornar-se um agressor. É interessante isso. E é doloroso pensar que a condição humana é assim. Aquilo que fazem com a gente corre o risco. Se não souber administrar bem o trauma que ficou, a gente tende a repetir o comportamento com outras pessoas. A psicologia nos ensina que é uma maneira que a pessoa tem de fazer justiça a si mesma. Inconsciente. É um processo inconsciente. Nem sempre nós sabemos por que a gente está fazendo isso. Eu me lembro que tenho uma amiga em Terra Boa, a Regina Galete. E uma vez a gente conversando sobre coisas assim, como educar o filho. A Regina é uma mãe muito responsável, né? Esposa do Laércio. Teve 2 filhas bonitas, muito, muito bonitas as meninas dela. E eu me lembro que a Regina estava me dizendo, numa conversa que a gente teve, que ela tinha horror quando a mãe puxava a orelha dela. Ela até mostrou. E eu me lembro que ela me contou isso numa situação em que a Paula, a filha mais nova dela, a Paulinha agora é uma moça já responsável, mas na época era uma capetinha. E a Paulinha estava enchendo muito ali, atrapalhando, azucrinando, ela foi, deu uma puxada na orelha da menina, e imediatamente, quando terminou de fazer o gesto, ela me olhou e falou: ai, por que eu fiz isso? Era a coisa que eu mais tinha ódio que a minha mãe fizesse comigo, era puxar a minha orelha daquele jeito. E de vez em quando eu me pego fazendo isso com as minhas filhas. Só que a Regina é uma cristã consciente. E antes disso, antes de ser uma cristã consciente, é um ser humano que quer ser bom. Não é um ser humano que está entregue às suas próprias misérias. E de vez em quando eu me recordo do exemplo muito simples da Regina, como é preciso a gente administrar o que nos fez mal no passado, para que a gente não venha cometer a mesma coisa nos dias de hoje. Para que a gente não faça esse movimento vicioso
de reproduzir o que a gente mais reprovou que um dia fizessem com a gente. É a vida, é o ser humano. Nós somos uma caixa de registros, né? Como é que nós vamos processar a informação? Tudo vai depender das condições de analisar, que a gente precisa ter, de olhar para aquilo que a gente é, para o que fizeram da gente e para aquilo que a gente quer ser com os outros. Não é sempre que a pessoa consegue. É por isso que muitas vezes o pai que agride a criança hoje foi agredida um dia no passado. O marido que espanca a mulher hoje, e a gente não pode admitir isso, né? A violência doméstica precisa ser denunciada. Muitas vezes o marido que agride hoje viu o pai agredir a mãe quando ele era uma criança. Por que eu estou contando isso? Porque nos dias de hoje, esse abuso sexual tem gerado muitos outros agressores. A criança foi abusada sexualmente no passado, e se ela não é cuidada, se ela não reharmoniza os sentimentos, o trauma que está dentro de si, ela vai ter uma facilidade muito grande de fazer isso também. Estou dizendo isso até como um alerta. A pedofilia é uma situação muito recorrente, é um fato muito presente na sociedade. Se você algum dia na sua vida teve um trauma, se você foi usado sexualmente por alguém e você era uma criança, procure harmonizar isso dentro do seu coração, para você não correr o risco de, num determinado momento da sua vida, essa informação que não foi bem administrada, vir a gerar um comportamento criminoso. Precisamos dizer assim, a pedofilia é um comportamento criminoso. E eu tenho aqui uma história de uma filha que, a partir de um programa do ano passado, quando eu estava fazendo uma reflexão, que agora eu não me recordo qual era, eu acho que era sobre acomodar o passado dentro da gente, que existem coisas que não terminam porque a gente não permite que termine. E ela, a partir daquela reflexão, ela resolveu me contar a história dela. É um e-mail muito longo, não vou ler todo. Ela só me conta, ela chega a essa consciência de que foi abusada pelo pai e que ela assume não saber o que fazer com essa informação. Aí ela diz assim: padre, como fazer para não odiar um pai que abusou sexualmente de mim? Como não sentir nojo de tudo isso? Se eu o perdoasse, não estaria parecendo conveniente com o que ele fez? Se eu o desmascarasse diante da minha família, mas mesmo tendo minha mãe com câncer, meus irmãos admirando meu pai, como eu mesmo admirava, meu pai já faleceu. Como conviver agora com a raiva que foi tomando conta do meu coração? Padre, todas essas perguntas foram me machucando e me afastando de Deus. Eu que por 3 meses fiquei todas as noites acordada, com ele ao meu lado, quando o câncer o atacou, era eu, padre, que aguentava tudo firme ao lado do meu pai. Pois ele não podia dormir nem um segundo da noite. E aí, eu ficava ao lado dele e vi minha vida se despencar por estar naquela situação. Ele morreu nas minhas mãos. E nunca, durante todo aquele processo da doença, nunca me pesou estar ao lado dele. Mas de repente, essa revolta visita o meu coração. Tentei manter a alegria muitas vezes, mas nem sempre consegui. Estou me tornando amarga. Eu sei que ele já morreu, mas as perguntas ficaram. Por que meu pai fez isso comigo? Eu não sei, padre, o que fazer com essas perguntas. Eu não sei como acomodar essa história dentro de mim. E aí, ela continua fazendo uma reflexão, continua fazendo perguntas, girando em torno dessa dificuldade de acomodar esse passado dentro do coração dela. Minha gente, depois que uma pessoa morre, a gente tem que, de alguma maneira, além de organizar o luto,
a gente tem que administrar também a memória daquela pessoa em nós. Meu pai já morreu também. Eu, graças a Deus, eu tenho dos meus pais, do meu pai, boas lembranças. Muitas, muito boas lembranças. Tem algumas lembranças tristes. O meu pai, num determinado momento da vida, ele teve um problema com o álcool. Natural isso numa família. Tivemos muitos sofrimentos. Mas toda vez que eu me recordo do meu pai, os sofrimentos e as dificuldades não prevalecem. Como fazer? Como eleger o que vai ficar para que aquela memória não me incomode? Como fazer para lidar agora com um pai que já está morto, porque isso não adianta, é um vínculo tão definitivo, o vínculo sanguíneo, essa proximidade, claro, desde que tenha proximidade, pai e mãe são eternos dentro de nós. Não tem como, irmão é eterno dentro de nós. Um dia a gente vai morrer, a gente vai se separar, e quem fica vai levar essa herança, essa memória. Eu fico pensando que o grande impasse está justamente quando a gente não conseguiu verbalizar com aquele que morreu o que hoje nos incomoda. É aquela velha história, o remorso é isso, né? Oh meu Deus, a minha mãe morreu e eu não cuidei dela no momento em que ela precisava de mim. Alguns filhos vão ter que conviver com essa realidade. Meu pai morreu sem que eu pedisse perdão pela mágoa que eu provoquei nele. Outro dia, recebi uma carta também de uma moça que perdeu o pai no momento em que estava brigada com ele. Tinham quase 2, 3 meses que eles não se falavam e o pai morreu num acidente. Então ela estava apavorada porque ela tinha consciência que havia perdido a oportunidade de perdoar e receber perdão e que o pai morreu numa situação extremamente desagradável, desconfortável para ela. A gente não tem como mudar isso. Agora, como é que nós vamos administrar a memória? Isso sim é escolha. Nós, por exemplo, acreditamos na oração, né? Eu acredito na oração. Toda vez que nós nos colocamos diante da presença de Deus e rezamos com honestidade a nossa vida, eu acredito que Deus possa curar aquilo que está desarmonioso dentro de nós. Minha filha, coloque-se diante de Deus e a primeira coisa que você precisa pensar é: sem perdão, ninguém consegue reorganizar a memória. Perdoe seu pai. Já acabou. Não sabemos. Você disse que seu pai era muito bom. A lembrança que você tem, no e-mail ela fala que a lembrança que ela tem é muito vaga desse abuso, que ela não consegue nem dar muito corpo à memória daquilo que aconteceu de verdade. Ela só tem uma lembrança de que ela estava dentro da caminhonete com o pai, que eles pararam num determinado lugar de um caminho que estavam fazendo e que o pai começou a acariciá-la nas partes íntimas. Uma memória ruim de se ter. Mas por outro lado, esse pai deixou muita coisa boa no seu coração. Ele foi responsável, ele foi amoroso. Será que esse pai não estava embriagado no dia que fez isso? Porque é um fato isolado. Ele não abusava regularmente. Foi um fato, um momento, um acontecimento diante de uma vida inteira. A primeira questão que você apresenta: devo desmascará-lo diante dos meus irmãos e de minha mãe? Não, nunca. Há coisas que não precisam ser contadas. Eu me lembro uma vez com um grande amigo meu, o padre André Vital, lá de Recife, e ele estava me contando a respeito da doença da mãe dele, da morte. E num determinado momento ele ficou calado e disse assim: existem algumas coisas que a gente não sabe contar. E a gente não deveria contar para ninguém. Porque toda vez que a gente tenta dar formato verbal àquilo que a gente sentiu, àquilo que a gente viveu,
a gente corre o risco de banalizar o que foi vivido. Porque é tão profundo, é tão significativo, é tão doído, é tão feliz, aí os extremos, né? Que não vale a pena a gente tentar falar sobre isso. Essa é uma situação para ser guardada no coração, mas à luz da oração. Reze sobre isso. Peça que Deus venha apagar essa lembrança que você tem daquele acontecimento, daquele fato, que nem você ao certo sabe quando e como foi. Peça que Jesus lhe dê condições de substituir esse sentimento que lhe ocorreu, né? Que o inconsciente é assim. Ele fica pressionado com aquilo que o faz sofrer, e aí ele joga para fora de vez em quando. O sonho é uma oportunidade que o inconsciente tem de jogar fora tudo que o pressiona. Por isso que às vezes a gente sonha tantos absurdos, né? Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava no seminário de Terra Boa. Eu senti tanta raiva de um menino lá, um seminarista, durante o dia, por causa de um acontecimento que ele fez comigo, que à noite eu sonhei que eu tinha arrancado a cabeça dele. Peguei um facão no sonho e dei uma... Igual você corta uma cana. E no sonho eu fiquei satisfeitíssimo. Ainda dei um chute na cabeça dele do lado, passei, o menino, eu lembro direitinho, eu ia passar do refeitório que a gente tinha para uma escada que a gente saía, no outro prédio do seminário. No sonho eu tinha encontrado ele, tirei o facão e cortei a cabeça dele e passei como se nada tivesse, feliz da vida. No outro dia, quando eu acordei, um peso, uma coisa horrível, que é um sentimento como se você tivesse matado mesmo, né? Eu sou assim, o sonho me afeta muito. Mas aí eu fiquei, gente, que bobagem, é o inconsciente. Senti tanta raiva do menino, que como eu não tive coragem de xingar e de falar nada, guardei, aí o inconsciente libera assim. A vida é assim. Nós o tempo todo estamos querendo expulsar o que nos magoou, o que nos foi pesado. E às vezes aquilo que a gente expulsa, nos agride muito. Então por isso, tente administrar as imagens, as cenas que machucaram a sua vida, a partir da oração. Na renovação carismática eu aprendi uma coisa muito bonita, que é a oração de amorização. Padre Alírio Pedrini, um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, muito espiritualizado, escreveu muito sobre isso. O que é rezar a oração de amorização? É você pegar tudo aquilo que na sua vida foi pesado, foi desagradável, pessoas que machucaram você, e você colocar-se em oração, através da lembrança, da memória, porque nós somos criativos, né? Nós temos capacidade de imaginar, de você imaginar-se diante daquela pessoa, e você conversar com ela num estado de oração. E o que pede a oração de amorização? Que a gente tenha essa liberdade interior de perdoar o outro por tudo aquilo de errado que ele fez com a gente. Gente, isso dá tanto efeito. Eu preguei muitos retiros sobre isso. Já vivi muito isso na minha vida. Eu não gosto de levar pesos no meu coração. Toda vez que alguma coisa está sendo pesada para mim, eu faço questão de dar um jeito, porque eu não acho que é justo. Não é justo a gente ficar levando pesos. Não, essa vida precisa ser vivida com leveza. E a oração nos ajuda a alcançar essa leveza. Faça isso, minha filha. Seu pai já se foi. Foi um fato que aconteceu que você não tem como modificar. Ele foi importante para você. Tanto foi que você cuidou dele até o final. Não permita que esse acontecimento desagradável, criminoso da parte do seu pai, venha pesar nesse momento, porque é inalterável. Você não tem o que fazer. E é sempre bom, toda vez que a gente não tem o que fazer, a gente viver a paz, a gente buscar a paz. A luta precisa ser constante na nossa vida. Posso modificar o fato? Posso perguntar sobre o que afinal de contas aconteceu? Se não, só nos resta pedir a Deus que nos ajude a acomodar aquele fato desagradável no lugar do nosso coração, para que a gente possa continuar
em paz a nossa vida. Cristian, muito obrigado pela sua presença, né? Hoje eu comecei o programa, nem lhe cumprimentei, né? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo. Fazer a reciclagem do nosso coração é muito importante. Pode ser que você também tenha aí os seus pesos, né? Todo mundo tem. Pode ser que você tenha um detalhe da sua vida, um fato, um acontecimento, uma pessoa que seja pesada para você. É bom a gente poder consertar a vida. Vou dizer uma coisa que me aconteceu lá no Botifé, aquele acontecimento de Natal. Eu fui para lá com muita dificuldade para encontrar o padre Marcelo Rossi. Foi a primeira vez, depois de toda aquela confusão que vocês viram, de coisas que falaram que ele falou, que depois disseram que eu disse também. E aquilo estava sendo tão pesado para mim, gente, foi tão doído na época, ouvir o que eu ouvi. E eu não queria mesmo encontrar o padre Marcelo Rossi. Um mecanismo de defesa, né? E qual foi a minha surpresa? Dei uma fugidinha dele lá e ele veio atrás de mim, me abraçou. E na hora que ele me abraçou, foi como se tivesse retirado um peso muito grande de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque depois do evento, o padre Marcelo me ligou, conversamos demoradamente. Eu tive a oportunidade de dizer a ele que realmente fiquei chateado. Mas ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de fazer o que nós precisamos, porque somos cristãos, fazer o tempo todo. Nós não temos que deixar prevalecer as nossas diferenças. Nós não temos que levar dentro do coração os pesos das mágoas, dos ressentimentos. Imagina, se eu quero levar dentro do meu coração o rancor de um homem que é consagrado como eu, não quero, definitivamente não quero. E sei que o padre Marcelo também naquele momento estava, padre Fábio, pelo que dissemos, pelo que não dissemos, pelo que fomos mal interpretados, porque a mídia é cruel, e foi muito ruim, eu nunca falei sobre isso publicamente, não achei necessário até o dia de hoje, porque eu não gostaria de expor o padre Marcelo, mas foi muito ruim o que a mídia quis fazer conosco. Como se nós dois fôssemos duas crianças que estivéssemos discutindo em público o que deveria ser discutido em particular. Naquele momento, o padre Marcelo me concedeu a graça de julgar um peso fora. Eu não quero ficar assim com receio de encontrar um padre como eu. Não vale a pena, minha gente. Por que eu estou dando esse exemplo? Primeiro, porque é um testemunho que eu quero dar, agradecer ao padre Marcelo, o carinho que ele teve comigo, a oportunidade que teve de quebrar aquele gelo, aquela situação desagradável, que eu estava com muita mágoa dele mesmo, estava mesmo, não queria nem chegar perto, e ele veio na minha direção e disse o que precisava dizer, e me ouviu. Eu digo isso porque essa é a nossa condição humana. Eu agradeço a ele por ter me dado a oportunidade de ser mais leve. Falei com ele no telefone. Padre, muito obrigado, porque o Senhor me deu a oportunidade de jogar fora um sentimento estragado que eu estava levando dentro de mim. Que testemunho bonito, não é? Da parte dele, e acho que também da minha parte, de nós termos essa disposição de olhar nos olhos e de dizer, de conceder perdão, de pedir perdão, de reconhecer que a gente erra. Pode ser que você também esteja vivendo uma situação assim. Pode ser que você esteja precisando se reconciliar com o seu coração. Mas para reconciliar-se com o seu coração, você precisa passar pela reconciliação com o outro. Não perca tempo, não. Foi Jesus que nos ensinou que toda vez que o nosso coração está machucado, magoado, que toda vez que alguém nos ofende, nós precisamos olhar nele. Precisamos ter os olhos nele e ter a mesma atitude que ele teria se estivesse aqui, como podemos estar. Faça isso. Faça esse bem a você. Perdoe. Reconcilie-se. Não perca tempo.
Não perca tempo com rancores, com mágoas, não vale a pena. Quando você concede e recebe o perdão, é como nascer de novo. A leveza da primeira infância volta a tomar conta do seu coração. É o que eu lhe desejo. Leveza para o coração, e que esse coração seja cada vez mais semelhante ao coração de Jesus. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.